No período da Idade Média, a Igreja se tornou mais um poder político do que a extensão do reino de Deus na Terra. O papado já exercia o poder sobre os povos e assim a Igreja se tornou muito rica, devido às ofertas espontâneas e às famosas indulgências. Isso começou a gerar um certo desconforto. E principalmente no século XII, surgiram vários movimentos de protesto contra a imoralidade da igreja e contra a má administração da igreja. Entre eles estão os petrobrucianos, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês agora. Então tudo começa com um cara chamado Pedro Bruys. Ele era padre lá no sul da França, e quando ele conheceu a salvação por meio de Jesus Cristo, ele largou tudo para pregar o evangelho. Ele foi discípulo de Abelardo, e cerca de 1110 ele começou então um movimento chamado de Petrobrucianos. Muitos padres na época também já tinham conhecimento dessa salvação através de Cristo, mas eles retinham a conexão com Roma. Pedro não, Pedro era louco, ele era todo mundo louco, ele chutou o pau da barraca e ele começou a pregar. Se desligou completamente de Roma. Ele ensinava que o batismo não era para crianças, mas destinado aos adultos. Então, ele rebatizava todos os seus convertidos. Eles consideravam que não era crente quem primeiro havia se batizado na Igreja Católica, e que o batismo bíblico requeria a fé dos seus candidatos, e os que não possuíam, eles não aceitavam, pois defendiam que pela falta de fé os candidatos nunca tinham sido realmente batizados. Ele condenava o uso de altares, o uso de imagens, ele repudiava o uso das cruzes, então por onde ele passava ele arrancando e queimando tudo, ele era meio louco. Ele ia contra a oração pelos mortos, ele defendia o casamento dos padres, e sobre a missa ele ensinava que os elementos da ceia eram somente símbolos, eram somente elementos simbólicos. Também ensinava que as obras e as orações, enfim, não trariam vantagens nenhuma na hora da morte. Pedro foi tão bem sucedido nas suas pregações que as multidões saíam para ouvi-lo, havia tanto entusiasmo nos ensinos que o povo chegou a queimar suas imagens, queimavam as cruzes. Em alguns lugares eles chegavam todos juntos e iam destruindo as igrejas, eles entravam, abusavam dos papas, faziam eles casar à força, quebravam tudo muito louco. A história conta que numa sexta-feira da Paixão, as multidões, os petrobrucianos, levaram consigo crucifixos de madeira, fizeram uma grande fogueira, e naquela mesma fogueira assaram carne, comeram e riram, todos juntos, felizes. Pedro estava incomodando, e como todo cristão, Pedro estava incomodando, então ele foi perseguido, lógico. Ele foi perseguido e foi expulso de vários lugares, mas continuou ativo por mais 20 anos no seu ministério. E por fim foi preso, levado por um grupo violento e foi queimado na estaca. Então assumiu a liderança dos petrobrucianos um jovem pregador que era seu discípulo de Pedro. Ele se chamava Henrique, da cidade de Toulouse. Eu não sei se é assim que fala, tá? Silas. Henrique tinha subido a uma posição do clero. Ele era monge na Igreja Católica, e ele renunciou tudo e aderiu aos ensinamentos de Pedro. Então ele assumiu essa posição. Henrique, como Pedro rejeitava os ditos, padres da igreja, então ele se dedicou totalmente ao ensino das escrituras. Ele era um pregador eloquente, voz e trovão, segundo dizem os seus contemporâneos. E em muitos lugares, através de Henrique, igrejas católicas inteiras, juntamente com os padres, deixavam a Igreja Católica e se convertiam a Cristo. Então, Papa Eugênio III resolveu acabar com o ministério de Henrique, e os bispos conseguiram prendê-lo, levá-lo diante do Papa e o seu famoso Concílio de Reims. E lá Henrique foi julgado e condenado à prisão perpétua. E assim logo faleceu. Então essa é a história dos petrobrucianos, as suas ideias e o que eles fizeram para contribuir para a reforma.